Agora iremos fazer as demais operações. A próxima é a operação de subtração. Ela é bem similar à operação de soma. A única diferença é que teremos que sempre fazer a análise da operação, né, da potência. Só que a diferença é que, ao invés de somarmos, estaremos subtraindo os números reais que estão à frente. Podemos ver aqui no exemplo. 4 vezes 10 à quarta menos 2 vezes 10 à quarta. Analisamos sempre inicialmente se as potências são iguais, os expoentes. Como eles são iguais, a gente mantém, coloca em evidência. E realizamos a operação com os números que estão logo à frente, no caso 4 e 2. 4 menos 2. 4 menos 2 é igual a 2. Então, essa operação aqui com notação científica é igual a 2 vezes 10 à quarta potência. Outro exemplo, abaixo, tivemos que analisar o que? Analisar se elas possuem a mesma potência. Podemos identificar que não, eles não possuem a mesma potência. Então, eu tenho que realizar uma simplificação. Ao aumentar o número na potência igual a 3, ela vai se tornar 4, mas em consequência eu diminuo uma casa no meu número real, passando a ser 0,2. Então, reformulando, eu tenho 4 vezes 10 à quarta mais 0, na verdade, menos, aqui tá, aqui é um sinal de menos 0,2 vezes 10 à quarta, isso é igual a 4 menos 0,2. Como agora que o 0,4 está em evidência, nós temos 4 menos 0,2 igual a 3,8 vezes 10 à quarta potência. Vou tentar fazer aqui um exemplo, tá? Número 9 vezes 10 elevado à segunda potência menos 4 vezes 10 elevado à segunda potência. Primeira coisa que fazemos é analisar se as potências são iguais. Potências são iguais? Sim. Colocamos ela em evidência. E agora multiplicamos ela pelos números reais, da operação com os números reais. 9 menos 4. 9 menos 4, que no caso vai me resultar em 5 vezes 10 elevado à segunda potência. Esse é o resultado desse exemplo que aqui nós estamos mostrando. Fazendo um outro exemplo. Digamos que agora o número seja 4, não, outro exemplo, outro número. Na verdade, seja 8 vezes 10 elevado à segunda potência menos 8 vezes 10 elevado à primeira potência. Se nós formos analisar apenas só os números, seria 8 menos 8, que seria igual a 0. Mas sempre o que temos que fazer primeiro? Analisar os valores dos expoentes. Esses expoentes são iguais? Não são. Então, eu tenho que simplificar. Vou somar aqui um número, vai passar a ser 2. Mas toda vez que eu somo um número, eu tenho que modificar o meu número real. Vai passar a ser 0,4. Reformulando. Então, eu tenho 8 vezes 10 elevado à segunda potência menos 0,8 vezes 10 elevado à segunda potência. Agora sim, os números possuem o mesmo valor de potência. Então, eu vou conservar a potência 10 elevado a 2 e multiplicar pela operação dos números reais. No caso, 8 e 0,8. 8 menos 0,8. Isso é igual ao quê? 8 menos 0,8 é igual a 7,2. Então, meu resultado final é 7,2 vezes 10 elevado à segunda potência. Então, sempre na notação científica, quando vamos realizar a operação de soma e subtração, temos que sempre analisar os expoentes. Se os expoentes forem iguais, somamos ou subtraímos os números reais que estão à frente. Se os expoentes forem diferentes, primeiro eu tenho que fazer com que eles fiquem iguais. Normalizar um até que ele fique igual ao do seu parceiro. Ok? Saindo da operação de subtração, nós temos a operação de multiplicação. Na multiplicação, como temos aqui em dois exemplos, temos 2 vezes 10 à quarta vezes 2 vezes 10 à quarta. Multiplicamos os números reais, como está aqui, ó, 2 vezes 2,
E as potências não precisa normalizar, nós simplesmente somamos elas. Então fica 2 vezes 2 vezes 10 elevado a 4 mais 4. 2 vezes 2 igual a 4, 4 mais 4 igual a 8. Ok? Temos aqui um outro exemplo, né? 4 vezes 10 a quarta vezes 2 vezes 10 a terceira. Notemos que os expoentes são diferentes. Se fosse o caso de soma e subtração, eu teria que normalizar, mas não é caso de soma e subtração. É um caso de multiplicação, então eu simplesmente vou somar eles. Pego os números reais e multiplico, 4 vezes 2, e as expoentes da potência de base 10, nós somamos 4 mais 3. 4 vezes 2 igual a 8, 4 mais 3 igual a 7. Então, nós temos 8 vezes 10 elevado à sétima potência. Vamos tentar aqui realizar dois exemplos aqui do lado, tá? Apagar aqui para ficar melhor e fixar logo esse conteúdo, que nós já vimos antes da paralisação, mas acredito que com o tempo ele tenha caído no esquecimento. Vamos lá. Eu tenho o número 3 vezes 10 elevado à sétima potência, vezes 2 vezes 10 elevado à segunda potência. O que é que nós fazemos? Nós pegamos os números que estão à frente, os números reais, 3 vezes 2, e mantemos a base 10, a potência de base 10, e os números dos expoentes nós somamos. 7 mais 2. 3 vezes 2 vai dar 6, vezes 10 elevado a 7 mais 2, que é igual a 9. Este é o resultado, ok? No caso de simplificação, né, de multiplicação com notação científica. Vamos resolver mais um exemplo? Vamos aqui. Nós temos a situação de 4 vezes 10 elevado a 7 vezes 3 vezes 10 elevado a menos 2. Vamos complicar um pouquinho. Pego os números que estão à frente, 4 e 3, e realizo a operação de multiplicação. 4 vezes 3. Mantenho a potência de base 10 e vou realizar a soma dos expoentes. Vai ficar 7 mais menos 2. 4 vezes 3 é igual a 12. Vezes 10 elevado a 7. Mais com menos é menos. Então fica 7 menos 2. 7 menos 2 é igual a 5. E esse é o resultado desse nosso outro exemplo. Depois da operação de multiplicação, nós temos a operação de divisão. Tá? A operação que nós temos agora é a operação de divisão. Na operação de divisão, 4 vezes 10 a quarta, dividido por 2 vezes 10 a terceira, nós operamos separadamente os números reais e depois operamos os números de notação científica. 4 dividido por 2 igual a 2. 10 vezes elevado à quarta dividido por 10 elevado à terceira. Aqui é um 3, tá, pessoal? Ficou incorreto. Dividido por 10 elevado à terceira, a gente vai realizar uma operação de subtração. Então vai ficar 10 elevado à quarta menos 3. Então, meu resultado é 2 vezes 10 elevado à primeira potência, já que 4 menos 3 é igual a 1. Vamos tentar fazer aqui mais dois exemplos ao lado. Vamos apagar. Detalhe importante. No caso da multiplicação e da divisão, não necessitamos normalizar a potência, como nós tínhamos que fazer na soma e na
subtração. A gente precisa apenas ficar atento ao sinal da operação da notação científica, né? Os expoentes. Em caso de multiplicação, somamos, e em caso de divisão, subtraímos. Vamos ver aqui. 8 vezes 10 elevado à quinta potência, dividido por 4 vezes 10 elevado à quarta potência. Primeiramente, fazemos a operação com esse número real. 8 dividido por 4 é igual a 2. Mantemos a base e realizamos a operação com a notação científica. Número de cima, repetimos ele, e colocamos o sinal da operação de divisão. Quando dividimos notação científica, colocamos um sinal de menos. E agora coloco o número de baixo, que é o número 4. 2, repete, né, agora, para o nosso resultado final. Vezes 10 elevado a 5 menos 4 igual a 1. Então, o resultado desse exemplo ele é igual a 2 vezes 10 elevado à primeira potência. Vamos tentar fazer mais um exemplo. Agora, 15 vezes 10 elevado à sétima potência, dividido por 5 vezes 10 elevado a menos 2. O que é que nós fazemos primeiro? Dividimos o número real separadamente. 15 dividido por 5 é igual a 3, vezes 10 elevado à minha potência. Agora vamos fazer a operação com a potência. Repetimos o 7. Então, 7, tá? Repetimos o 7. Agora colocamos o sinal da operação. A operação é de divisão, então dá um sinal de menos. E agora repetimos o número de baixo. O número de baixo é o menos 2. Menos com menos é mais. Então vai ficar 3 vezes 10 elevado a 7 mais 2. 7 mais 2 é igual a 9. Então, meu resultado é 3 vezes 10 elevado à nona potência.